Senhor novamente para os irmãos aí da faculdade. Nós já colocamos 2 vídeos no grupo referente à aula do primeiro livro dos Reis. Hoje eu gostaria de fazer mais um vídeo, porque nesses vídeos que foram colocados eu falei num panorama geral desse livro, falando tanto do rei quanto dos profetas. Mas eu achei necessário também colocar um vídeo em que nós falássemos somente dos reis e dos seus contemporâneos. Um slide também será colocado falando desses reis, do período em que o rei de Judá esteve reinando juntamente com o rei de Israel, até para que a gente consiga compreender melhor, já que o livro ele não está numa ordem, ele não vem seguindo uma ordem. Apesar dele falar que no período do reinado do rei de Judá, o rei fulano de Israel estava reinando, nem sempre nós conseguimos ter uma visão exata do que está acontecendo. Então, por isso, vai ser colocado um slide com os reis de Judá e com os reis de Israel contemporaneamente, e vamos estar também falando a respeito de cada um. Nós falamos no vídeo anterior já sobre o livro, que é a continuidade do livro de Samuel, e falamos de Salomão. Hoje eu não vou me ater a Salomão, já que ontem eu fiquei bastante tempo falando dele, dos seus feitos, do templo, do palácio em que ele construiu para ele próprio, das suas obras em Israel. E hoje então eu vou me ater já à história de Roboão, filho de Salomão. Vou iniciar com ele e dos contemporâneos, ok? Bom, Roboão ele reinou aí 17 anos, e juntamente com ele, quando ele começou a reinar, Jeroboão também começou a reinar sobre as 10 tribos, já que foi sobre Roboão que houve a ruptura das tribos, das 12 tribos. Nós vimos no vídeo anterior que Roboão ele foi tão duro quanto Salomão na questão de impostos, de peso sobre a nação. E isso trouxe uma revolta sobre as 10 tribos, onde elas saíram, elas se voltaram contra Roboão, e colocaram Jeroboão para reinar sobre elas. Então, Roboão está reinando aí 17 anos, e junto com ele inicia Jeroboão, sobre as 10 tribos. Roboão fica com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim. Geralmente vocês vão ouvir que ele ficou com uma única tribo, porque já é um hábito de falar que apenas Benjamim ficou com ele, já que Judá é a sua tribo, né? Mas são essas 2 tribos que ficam. E Jeroboão, ele vai ficar com 10 tribos, ou seja, com a maior parte do povo de Israel, com uma quantidade muito grande da nação e também de tribos. Contudo, nós vamos observar que a tribo de Judá ela consegue avançar mais do que a tribo de Israel, que é a tribo do norte. Isso porque a tribo do norte ela só vem se afastando de Deus. A quantidade de dinastias sobre Israel, o que é dinastia? Nós temos 19 reis, mas nós temos 9 dinastias. Dinastia é o período em que um rei vai imperar e o seu filho após ele, depois o neto, depois o bisneto. Isso na tribo do norte acontece de uma forma muito pesada, porque nós começamos com a dinastia de Jeroboão, Deus vai pronunciar a queda dessa dinastia, vai haver assassinato do seu filho, e aí uma nova dinastia inicia, e assim até o final da história da tribo do norte. Então, por isso, politicamente, eu tenho um peso muito maior, né, sobre a tribo do norte do que a tribo de Judá. Até porque a tribo de Judá permanece com a dinastia de Davi, correndo risco tão somente no período de Atalia, né? Mas até então ela permanece com a dinastia de Davi, nenhuma outra dinastia vai imperar sobre ela, a não ser no curto período em que Atalia fica reinando. Então vamos seguir, né? Roboão, então ele está governando no mesmo período de Jeroboão. Roboão reinou durante 17 anos e Jeroboão reinou durante 22 anos sobre a tribo do norte. Então, durante 17 anos,
eu tenho Roboão e Jeroboão sendo contemporâneos. Roboão, nós vimos no vídeo anterior que ele foi um rei mau. Ele começa ouvindo o profeta durante os 3 primeiros anos, mas a sua mãe é uma mulher amonita. E nós vamos ver que ele serve a ídolos, é levantado altares a Azerá, já havia sido introduzido na época de Salomão. Esse Deus, essa deusa, né, uma deusa da fertilidade, como foi falado no vídeo anterior, e os altares eles tinham uma forma fálida, ou seja, uma forma de um pênis, onde prostitutos eles administravam o culto e supostamente em transe eles mantinham relação com os ofertantes. Então, olha o que está acontecendo aí no período de Roboão. E tem guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Constantemente os dois reis estão guerreando entre si, já que Roboão quer de volta as suas terras, mas o Senhor vai mostrar que ele não vai vencer, que ele não vai conquistar novamente aquelas 10 tribos. E por mais que ele tente, por mais que haja guerras, isso não vai acontecer. Ele não vai reconquistar o seu território que Jeroboão havia pego. Nós vamos ver que Isaac, rei do Egito, faraó do Egito, ele vai invadir na época de Roboão a tribo do sul e ele vai roubar alguns utensílios do templo que tinham sido colocados na época de Salomão. E esse pedaço é bem interessante porque ele leva também para o Egito todos os escudos de ouro que ali havia. Esses escudos nós temos lá no primeiro livro de Reis, fala sobre esses escudos, no capítulo 10, no versículo 16 e no versículo 17. No slide vai estar todas essas referências para os irmãos, tá bom? Mas só para vocês terem noção, nós temos 200 escudos de ouro maciço, que pesavam 3,6 kg. Era ouro puro. E 300 escudos menores, que pesavam 1,8 kg. E nós vamos ver aí que esse valor, se nós fôssemos colocar em reais, né, na nova moeda, estaria equivalendo a 182 milhões aproximadamente. No caso seria 181.440 milhões de reais. Isaac conquista e leva todo esse valor para dentro do Egito. E aí a Bíblia relata que Roboão ele faz escudos de bronze no material inferior. Por que ele mantém os escudos? Por que ele refaz os escudos? Nós vamos ver que Salomão, na sua época, esses escudos eles ficavam no palácio em 2 colunas. E quando o sol batia nesses escudos, eles resplandeciam, era ouro. Então Salomão ele passava